Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre tipos de sujeito, parte 2. Então, vamos lá. Hoje, especificamente, nós trataremos sobre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Como vocês estão lembrados, na aula anterior nós trabalhamos sobre o sujeito determinado, que é aquele que é possível identificar na estrutura da oração, que é o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinencial. Então, hoje nós veremos, como vocês já podem ver, sobre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. E assim nós fechamos essa parte sobre os tipos de sujeito. O sujeito indeterminado, como o próprio nome já diz, é aquele que existe, mas que não se pode ou não se deseja determinar. Em alguma situação específica, se alguém não quiser deixar claro quem é que é o sujeito, pode então valer-se dessa forma, utilizando o sujeito indeterminado. Então, vamos aos exemplos. Ocorre em duas situações específicas que são com verbos na terceira pessoa do plural. Assaltaram a loja da esquina. Então, como vocês podem ver aqui, o verbo assaltaram está na terceira pessoa do plural, ou seja, ele concordaria, né, para que nós possamos então lembrar aqui sobre a terceira pessoa do plural, com o pronome eles ou alguma representação que indicasse plural. Então, quando se diz assaltaram a loja da esquina, não se sabe quem foi. Ou porque não se sabe, ou até mesmo porque não se quer ou não se deseja falar quem é que cometeu tal ação. Instalaram novas máquinas na fábrica. Então, aqui também instalaram está na terceira pessoa do plural. Temos uma observação. Se já houver uma referência anterior, o sujeito é desinencial. Aqui, encontrei Luana e Luísa no shopping. Falaram de você. Mesmo que aqui nós tenhamos o verbo na terceira pessoa do plural, pelo contexto, sabemos que trata-se de Luana e Luísa. Então, aqui o sujeito é desinencial, ele não é um sujeito indeterminado. Então, este é o primeiro caso de ocorrência de sujeito indeterminado. O segundo caso é com verbos na terceira pessoa do singular. Então, lembrando aqui, terceira pessoa do singular, verbos que concordam com o ele ou ela, mais o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisa-se de carpinteiro. Não sabemos quem é que precisa de carpinteiro. Então, o verbo precisa está na terceira pessoa do singular e o se também, o pronome, aliás, o índice de indeterminação do sujeito. Então, esta composição faz com que o sujeito também esteja de forma indeterminada. Fala-se muito sobre exercícios físicos. Também aqui o fala, terceira pessoa do singular, mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. O outro grupo, então, é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Pode ser que em alguma gramática ou em alguma situação, alguma pesquisa que vocês fizerem, vocês encontrem sujeito inexistente ou até mesmo oração sem sujeito, que são expressões que significam a mesma forma, o mesmo tipo de sujeito. Então, quando é que ocorre? Quando um verbo é impessoal e não determina a existência de nenhum sujeito na oração. E quais então são esses casos? O verbo haver, com sentido de existir, há bons filmes em exibição. Então, aqui nós temos o verbo haver presente
então ele indica o sujeito inexistente ou até mesmo uma oração sem sujeito. Lembrando que, quando tratar-se de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, significa que a oração é formada apenas pelo predicado, desculpa. Significa então que ela é formada apenas pelo predicado. Há muita informação disponível, então aqui nós também temos o a do verbo haver. Outro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza, como nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, amanhecer. Então, todas essas palavrinhas aqui, e também outras, né, que são verbos e que indicam fenômenos da natureza, fazem com que uma estrutura seja uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Choveu pouco ontem. Aqui o verbo choveu é um fenômeno da natureza. Então, por isso é que nós temos uma oração sem sujeito. Anoiteceu devagar. Também anoiteceu é um verbo. Então, consequentemente, é uma oração sem sujeito. Geou no Rio Grande do Sul. Geou é um verbo, portanto, também é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Temos também os verbos ser, passar, faz e haver, indicando tempo já passado ou tempo relativo a fenômeno da natureza. Aqui, lembrando que todos os verbos que aqui estão colocados estão na sua forma infinitiva. É claro que eles também, como vocês já viram nos exemplos anteriores, eles vêm conjugados. Então, precisamos lembrar desse detalhe. Faz dias que o carteiro não aparece. Então, aqui o faz indicando tempo já passado. Era cedo quando ele chegou. Aqui também o era do verbo ser, então indica tempo passado, ou também relacionado a fenômeno da natureza. O verbo ser, indicando horas, também ele é utilizado aqui. São 10 horas. E não a forma é 10 horas. O verbo ser, na indicação de horas, ele sempre vai concordar com o numeral. Se for 2, 3, indicando mais de um, aqui nós temos a necessidade de utilizar o são ou então o eram, que são os verbos que devem concordar com o numeral. E outro detalhe aqui também em relação ao ser, ao passar, e mais especificamente aqui do verbo fazer. Mesmo que aqui nós tenhamos a palavra dias, por ser um verbo impessoal aqui nesse caso, ele precisa ser utilizado no singular. O exercício que vocês irão desenvolver é o seguinte: identifique nas orações a seguir se o sujeito é indeterminado ou inexistente. Aqui nós temos estas orações, na página seguinte também. Temos mais algumas. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar este exercício no caderno de vocês, de português, e vão responder essas questões. Então, é observar, levando em conta tudo aquilo que nós falamos, quais são as características, o que a oração tem que ter para ela ser sujeito indeterminado ou inexistente. E na próxima aula eu vou corrigir este exercício com vocês. Então, vocês vão copiá-lo, e também nesta sequência aqui,
e responder no caderno de vocês, tá? Então, as atividades são o exercício no caderno, conforme eu já orientei, e também os exercícios 1, 2 e 3, da página 154, e o 4, da página 157. Era isso então, e até a próxima.